Doutora Priscila Lapa, boa tarde. Prazer voltar a falar com a senhora. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Então, ontem nós tivemos o Datafolha aí trazendo uma vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro, uma ampliação, melhor dizendo. Hoje o IPESP divulga também, claro, com um percentual menor, mas eu queria que a senhora começasse explicando por que este salto do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro na pesquisa do Datafolha. Tem a ver com a desistência do Dória? Veja, o que está acontecendo nesse momento, né, de pré-campanha, que é esse momento que a gente vive agora? Existem muitas movimentações acontecendo nesse cenário de pré-campanha. De uma semana para outra, você pode observar que tem fatos envolvendo o presidente Bolsonaro, fatos envolvendo o ex-presidente Lula. Então é muito normal que nessa trajetória, daqui até o dia da eleição, ocorram essas oscilações de percentual de voto entre esses dois candidatos que estão mais bem posicionados desde o início das aferições, né, até agora, justamente por essas movimentações. Em algum momento, um ocupa mais a agenda do noticiário, algum fato político ligado ao presidente. Nesses momentos, a população começa a prestar atenção nesses atos e vai julgar. Alguns vão julgar como avaliar positivamente, outros vão avaliar negativamente. Então, isso mexe com a percepção das pessoas sobre a sua candidatura. Da mesma forma que, recentemente, o ex-presidente Lula ocupou uma parte do noticiário com essa questão do próprio casamento dele, alguns posicionamentos. A exposição maior na mídia também provoca uma atenção maior sobre a sua trajetória e a sua atuação política. E eu também não deixaria de considerar a questão econômica. A gente viveu agora, recentemente, como a pesquisa ainda não pegou esse dado, porque os questionários não rodaram exatamente no mesmo dia, mas a conjuntura de troca novamente da diretoria da Petrobras, né, todas essas questões ligadas ao momento econômico que a gente vive, que definitivamente não é um momento promissor, as pessoas não estão confortáveis com a sua situação de vida. Então, nesse momento, isso acaba respingando, as pessoas responsabilizam os atores políticos nos momentos em que elas não estão sentindo que a sua vida vai bem, que a situação econômica está boa. Né? Então, a gente pode dizer que essa situação que as pesquisas identificaram, elas tiram uma fotografia deste momento, elas mostram essa movimentação que está acontecendo específica dessa conjuntura. Amanhã, com o surgimento de novos fatos, sejam ligados ao ex-presidente Lula ou ao presidente Bolsonaro, pode novamente gerar, como a gente vinha vindo nas últimas semanas, vai lembrar que essa é a primeira pesquisa, essas duas, aliás, são as primeiras pesquisas, depois de um longo período de semanas que vinham sendo divulgadas outras pesquisas, em que o presidente Bolsonaro, que estava oscilando positivamente, e uma estagnação do ex-presidente Lula. Agora há uma inversão. Então, isso é normal na conjuntura que a gente vive atualmente, justamente porque existe muito tensionamento entre os atores políticos e não tem situações definitivas. A gente vive ainda o processo de construção dessas candidaturas. Professora Priscila Lapa, sabe o que eu acho engraçado? E o eleitor é folclórico por isso muitas vezes. Por exemplo, geralmente quem está atrás na pesquisa passa a descredenciar. Diz, isso não é verdade não, essa pesquisa é mentirosa. Aí bastou, acho que a Big Data divulgou ontem, uma pesquisa que nas respostas espontâneas aparece Bolsonaro à frente do ex-presidente Lula. E aí os bolsonaristas vibraram, e a gente ultrapassou. Ora, mas a pesquisa até então não valia de nada, e agora já passa a valer. Eu gostaria que a senhora explicasse justamente essa divergência entre a espontânea e a estimulada, e por que dá essa diferença, por exemplo, o percentual chegou a 8%, na última pesquisa do Big Data, a da Datafolha aí pula para 20%. Por que isso acontece, doutora? Você tem toda a razão dessa percepção de que quando o resultado é favorável, isso é histórico, sabe? Isso não acontece só na conjuntura desse ano, dessa eleição presidencial, mas sobretudo em contextos locais, em contextos menores, isso é muito comum. O instituto está comprado, está vendido para o outro lado, não é isso. E quando a situação se inverte, o candidato é o primeiro a pegar aquele dado ali da pesquisa e botar fulano dispara, né? Quantas vezes a gente não já viu isso? Na reta final agora, fulaninho dispara e bota lá o Instituto de Pesquisa, a informação que o Instituto de Pesquisa capturou como sendo a fonte dessa informação. Ou seja, é um jogo de conveniência, né, de discurso. Quando é favorável, eu credencio a pesquisa, ela tem credibilidade. Quando não é,
eu tento quebrar essa credibilidade. Isso é normal do tensionamento político. As pessoas só precisam ter cuidado para não tentar invalidar tudo que está sendo construído. A pesquisa Big Data ela tem uma metodologia muito diferente das pesquisas mais tradicionais. Ela tem um cruzamento entre a percepção do eleitor coletada pelo método mais tradicional, telefônico ou entrevistas presenciais, na verdade o Big Data é entrevista telefônica, e mistura isso com o sentimento na internet, com a captação da percepção das pessoas nas redes sociais. E ele faz um cruzamento disso. Então, muitos têm dito que o Big Data ele consegue medir essa movimentação digital mais do que outros institutos que não fazem a pergunta voltada ou não coletam as informações nesse universo. Então, ela consegue capturar algumas mudanças de humor do eleitorado com mais facilidade, já que ela tem essas plataformas como também fonte dessa informação. Para alguns especialistas mais tradicionais, eles acreditam que há uma distorção nesse processo de aferição da opinião pública a partir dessas plataformas, justamente porque se entende que nelas você tem aí esses enviesamentos, tem esses algoritmos, então não dá para a gente ter certeza de que aquela informação que está ali divulgada ela é legítima, ou pelo menos ela representa aquela amostra de fato do eleitorado. Mas o fato é que cada instituto, à sua maneira, usando a sua própria metodologia, tem tido essa atenção de tentar captar, instante a instante, praticamente, essas movimentações do eleitorado, que, eu repito, não são definitivas. Hoje, a conjuntura é essa, e eu até tenho dito, as pessoas, quando perguntam de terceira via, eu sempre digo, dificilmente a terceira via em placa, a gente está há pouco mais de 100 dias, 130 dias do processo eleitoral, não tem tempo mais para um crescimento expressivo de um candidato chamado terceira via, a não ser que um fato muito específico e fora da conjuntura, da normalidade do que seria o processo eleitoral, ele aconteça. E a gente viveu recentemente pandemia, viveu alguns episódios que nos fazem acreditar que isso não é sonho, que isso não é uma ilusão. Isso pode acontecer de fato, de algum fato, uma guerra, alguma grande, grave crise, que Deus nos livre, mas se vier a acontecer algum grande escândalo envolvendo as lideranças políticas, tudo isso tem poder potencial de alterar o rumo de uma eleição. A gente já viu candidaturas que estavam consolidadas até o dia, a semana da eleição, e uma denúncia, a bomba, como se chama aí, no contexto da narrativa da eleição, destrói essa candidatura. Somente isso, eu acredito, poderia retirar essa polarização. No mais, o que os institutos têm mostrado é muito claramente esse movimento que está acontecendo na sociedade, no eleitorado. Muito bem. Então, doutora Priscila, para finalizar, chegou a cogitar também em um dos cenários a possibilidade de o ex-presidente Lula levar a matar a parada já no primeiro turno. A senhora acredita nessa possibilidade? Veja, não é a primeira vez que algum instituto mostra isso, Quando o Bolsonaro estava ali no ápice da rejeição, digamos, tanto no índice de rejeição quanto na avaliação negativa, já havia a soma dos candidatos de oposição, mais a dele, não garantiam que haveria segundo turno. Eles mostravam uma possível vitória de Lula no segundo turno. Isso não é a primeira vez que aparece na conjuntura. Agora, em cenários assim, de muita polarização, de muita oscilação, de muita movimentação dos atores nesse tabuleiro político, é difícil imaginar um candidato que arrebate nessa disputa logo no primeiro turno. Eu tendo a acreditar ainda mais na possibilidade de um segundo turno. Sim, mas, sim. como eu falei, se a conjuntura econômica piorar significativamente daqui para lá, se algum escândalo aparecer envolvendo diretamente o presidente ou figuras mais próximas a eles, que isso é Brasil real, aí sim pode haver uma redução ou pelo menos uma estagnação no percentual de votos do presidente Bolsonaro, e isso se consolidar. Mas o inverso também pode acontecer. A gente sabe que, do lado, a candidatura de Lula também tem suas fragilidades, e se isso for exaustivamente explorado, que será na campanha, existe aí um sentimento muito forte também de rejeição ao ex-presidente Lula, e isso pode afetar sua performance eleitoral e fazer com que ele, inclusive, tenha a sua intenção de voto, que hoje parece grande, ela ser reduzida, ela ser diminuída. Temos muito o que viver ainda, mas essa é a percepção que a gente tem a partir desse momento. Ok. Doutora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação, bom final de semana, e vamos aguardar os próximos capítulos. Até outubro tem muita coisa para acontecer, não é? Exatamente. Vamos que vamos. Muito obrigado e bom final de semana.